Boa noite, a paz, sejam bem-vindos. Sexta-feira, para trazer a palavra de Deus e abençoar a sua casa, abençoar vocês. Amém? Boa noite a todos. Estamos iniciando agora a nossa live. São 8 horas e 45 minutos. Uma sexta-feira abençoada já está terminando, né? Estamos aqui. Amém. Vamos ouvir um louvor e depois a gente entra na palavra. Ergue agora a cabeça, não fique triste, porque parar tão cedo assim. Até disse que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece de ser, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendendo devorador. Ergue agora a cabeça, vem com a face da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Comigo Ele te liberta. Ele te compreende agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é tudo de Judá. Já entrou da guerra para a guerra. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre, ataca a voar. Nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te consola. Ele te liberta. Ele te liberta agora. Porque você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele já anda tudo de Judá. Já entrou da guerra para a guerra. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre, ataca a voar. Nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Compartilha, um, dois. Pare agora de sofrer. Para agora de sofrer. Amém, graças a Deus, a vitória é sua. Deus nessa noite Ele está te entregando a vitória. Ele está dizendo, receba a vitória que eu quero colocar nas tuas mãos. Mas receba com fé, amém? Vamos entrar na palavra. A palavra hoje é em Marcos capítulo
8, versículo 22. A cura do cego de Betsaida. Se você está com essa palavra aí, com essa Bíblia, acompanhe, que é muito importante. Porque sempre você deve estar com a palavra de Deus para acompanhar as pregações. Amém? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe a mão, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O que o cego quis dizer? Ele via tudo trêmulo. Assim como ele olhava uma árvore tremenda, ele via também os homens da mesma forma. Ou seja, não estava 100% curada a visão dele. Seguindo mais. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Amém? Glória a Deus. Mas por que já na primeira vez Jesus não curou o cego? Ele ficou meio curado. Tipo, ele conseguiu enxergar alguma coisa, mas a visão ficou turva, ficou embaçada, ficou tremida. Porque faltava fé nesse homem. Jesus, ele queria fazer a obra, mas o coração dele naquela hora não estava crendo. E precisou uma segunda vez Deus, Jesus Cristo, colocar a mão sobre ele, sobre os olhos dele para curar. Muitas vezes Deus, ele quer te abençoar, mas você vai deixar a dúvida entrar no coração, assim como esse cego deixou. Na hora você vai ficar ali sem acreditar, vai duvidar, aquela dúvida vai permear no coração. Mas será que o pastor está dizendo que Deus vai abençoar a minha vida, mas será que realmente vai abençoar? E essa dúvida, ela impõe uma barreira entre você, a sua bênção e Deus. Deus, ele quer te abençoar, mas quando tu bota a dúvida é como tu levantasse uma muralha. Por isso Jesus, na questão do cego, ele precisou. Quando trouxeram o cego para Jesus, as pessoas que estavam com ele disseram: toca-lhe, rogaram-lhe, toca-lhe e cura, que ele é cego. Quem pediu foi as pessoas. Se a gente for em outras palavras, em outros milagres que Jesus fez, geralmente a pessoa foi buscar. A pessoa é que pediu pela cura, pelo milagre. Nesse caso não foi o cego. As pessoas pediram por ele. Porque ele estava receoso, ele estava com dúvida no seu coração. E por isso, Jesus precisou operar 2 vezes nos olhos dele. A paz, boa noite, Lúcio. Deus abençoe você e a sua família grandemente, todo o pessoal de Caçapava do Sul, amém? A paz, boa noite, meus queridos pastores, amém? Boa noite, Lúcio, tudo bom aí com vocês? E por isso, ele teve que fazer 2 vezes. Pela incredulidade, pela dureza de coração. E muitas pessoas hoje em dia não alcançam a bênção. Às vezes elas até vão à igreja, às vezes elas até fazem uma campanha de 7 dias e não alcançam a bênção pela incredulidade, pela dureza de coração, pela falta de fé. Porque a fé, a palavra ela diz que a gente tem que colocar em prática, a nossa fé tem que ter obra. Mas a nossa fé tem que ser viva, não adianta uma fé morta. Mas pastor, o que é fé morta? É aquela fé que eu deixo a dúvida trabalhar nela. Eu deixo a dúvida endurecer ela e ela não resplandecer. E ela se torna uma fé morta. Uma fé sem obra, uma fé sem ação, uma fé sem propósito. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia que eu te curei. Mas por que, pastor? Talvez você está perguntando. Jesus disse para ele não contar para ninguém da bênção. Embora muitos iam ver que ele estava curado. Porque Jesus, ele fazia um milagre para glorificar o Pai e não para se enaltecer. Coisa que é diferente do que a gente vê hoje. Muitas pessoas
que clamam a Deus e quando Deus atende, elas dizem, foi por meu intermédio, foi porque eu fiz. Não, é só Deus que faz. E Jesus, quando veio à Terra, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele fez questão de mostrar isso e deixar claro. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu não vim para me enaltecer. Cada pessoa que ele curava, ele dizia, não conte a ninguém. Embora todos iam ficar sabendo do milagre. Mas ele fazia questão de não se enaltecer, de não se aparecer. Diferente do que a gente tem visto nas redes sociais, na internet, de pessoas que têm se levantado e querendo ser mais que Deus. Oi, Dona Maria. Amém. Boa noite, Dona Maria. Deus abençoe a paz do Senhor. E a gente tem que seguir o exemplo de Deus. A gente ora a Deus, a gente coloca na mão de Deus e quando Ele opera o milagre, a graça e a honra é toda dele. Quando a gente dá o testemunho, nós temos que enaltecer o nome de Deus, porque foi Deus que fez a obra. Não foi o pastor, não foi o bispo, não foi o profeta. Foi Deus. Amém? E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? Aí Jesus perguntou para o discípulo, quem os homens estão dizendo que sou eu? Nós estivemos agora naquela vila, eu estive ali, levei a palavra, e quem eles dizem que eu sou? E eles responderam, João o Batista? E outros, Elias? Mas outros, um dos profetas? Ou seja, ninguém sabia que era Jesus. E quantas às vezes recebe a bênção de Deus e atribui a outras pessoas, a outros santos, a outras imagens, e não atribui ao Deus maravilhoso que é quem faz toda a obra. Às vezes pela própria fé da pessoa, que ela coloca em alguma coisa, em algo, mas ela não atribui a Deus. E ali quando Jesus perguntou, foi para botar a prova disso. E aí eles diziam, é João Batista, é Elias o profeta. Mas não reconheciam e não davam reconhecimento a quem é de honra, que era Jesus, o próprio Deus. 29. E ele lhe disse, mas vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Mas aí Pedro disse porque ele conhecia Jesus. Se a gente ler algumas passagens, vai ter passagens que Jesus levou só Pedro e mais 2 discípulos com ele para alguns locais e que eles tiveram conhecimento que os outros apóstolos não tiveram, como lá no monte, na transfiguração, quando Jesus se encontrou com Elias e Moisés. Então Pedro sabia que Jesus era o Cristo, que Deus mandou, o próprio Deus. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Só um pouquinho. Por que Jesus ele disse para não falar para ninguém? Porque eles queriam que a pessoa reconhecesse pelo seu próprio coração e pela sua fé. E não porque alguém chegou e disse, aquele ali que te abençoa é Jesus. Mas que a pessoa reconhecesse pela fé. Como é nos dias de hoje. Jesus quer que você reconheça o milagre que você vai receber, que ele vai fazer na tua vida, mas reconhecer por amor. E não que precise chegar o pastor e dizer, não, foi Jesus que te fez. Foi Jesus que mudou a tua vida, foi Jesus que fez o milagre. Eu fico até triste quando às vezes as pessoas pedem oração e recebem as bênçãos de Deus e me dizem, pastor, eu recebi. Mas não foi por intermédio de mim, foi de Deus. Eu não faço nada. Eu sou uma pessoa como você. E tudo vai da tua fé e da vontade e poder de Deus. Só que as pessoas às vezes são duras de coração e não reconhecem nosso Deus Todo-Poderoso e os milagres que Ele faz na vida. E querem atribuir ao homem, à imagem e a santo. 31. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse
muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e Principais sacerdotes. príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Por que ele disse isso? Porque ele veio para pagar o salário do pecado. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Por outro homem justo e sem pecado, seria pago. Porque até aquele momento a gente estava separado de Deus. Mas quando Jesus se sacrificou, quando ele sofreu, quando ele morreu na cruz, o véu que separava não separa mais. O véu se rasgou, se abriu, e a partir desse momento a gente pode ter contato com Deus. A pessoa só se separa de Deus se ela quer, por vontade própria. Porque o que separava de Deus não separa mais. Basta reconhecer o sacrifício de Jesus e colocar a vida na mão de Deus. Amém? Mas ele dizia, não falem, deixa que as pessoas pelo seu próprio coração, porque elas têm que tomar decisão e não ser convencidas. 32. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-los. Segura. Mas por que o apóstolo começou a repreender Jesus? Porque ele queria que Jesus falasse para todos e Jesus não se sacrificasse. Rapaz, mãe, Deus abençoe. Seja bem-vindo. E que Jesus não se sacrificasse. Mas quem estava falando por Pedro não era Pedro, mas era aquele que não queria que o salário, que o pecado fosse pago, o próprio Satanás. E muitas vezes ele entra dentro de pessoas que estão dentro da igreja para destruir a obra de Deus. Seja obreiro, seja pregador, seja pastor, seja bispo, seja até apóstolo. Como a gente vê escândalos que estão acontecendo e que Satanás está trabalhando para destruir a obra de Deus, destruir o cristianismo. E usando pessoas que estão fracas espiritualmente. E Jesus, quando Pedro repreendeu Jesus, disse para ele não fazer, para ele não se sacrificar, não era Pedro o apóstolo que estava falando, mas era Satanás, para que ele não pagasse o preço para a gente ter contato com Deus. 33. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha a palavra de Jesus. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Tanto ele não compreende que ele invejou Deus e foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. E ele só entende e ele só persegue o homem, porque ele está na terra e, como o próprio Jesus disse, o mundo jaz do maligno. E Jesus sabia que era ele que estava falando. Por isso ele repreendeu. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Olha essa segunda passagem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é difícil a gente negar nós mesmos, né? Como é difícil. Para agora e reflete um pouco aí na sua casa. Como é difícil você negar você mesmo, porque para negar você mesmo você vai ter que negar a tua vida, negar a tua família, negar aquilo que tu gosta no mundo, negar tudo. Pegar a tua cruz e seguir Jesus. Seguir o caminho de Jesus, amando o próximo, fazendo pelo próximo e seguindo tudo que ele deixou escrito. E como é difícil, porque as pessoas querem só receber, elas não querem dar. Elas só querem bênção, mas não o dono da bênção. E Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo.
Muitas vezes nem quem está na igreja ou está na obra nega-se a si mesmo. Porque ele bota tudo na frente de Deus. 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas como assim, pastor? Quando Jesus ele disse, ele estava falando com o sacerdote, e o sacerdote perguntou para ele, o que precisa para ser salvo? E Jesus disse, precisa nascer de novo. E para nascer de novo, tu precisa morrer. E esse morrer é morrer para o mundo. Então tu vai perder a tua vida no mundo para salvá-la. Mas quem não quiser perder a vida pro mundo, vai perder a salvação. Esse é o segredo. É a palavra que Jesus deixou. Tu vai ter que morrer pro mundo e nascer de novo. Mas aí, como é difícil abandonar as festas, abandonar tudo aquilo que o mundo oferece, que parece à primeira vista bom, mas é passageiro e é caminho à condenação, porque o próprio Jesus diz, é a porta larga, é o caminho largo. E o caminho para a salvação ele é estreito, a estrada é estreita, e ninguém quer ir pelo caminho estreito. Todo mundo quer ir pelo largo. E acaba indo para a perdição. Então a gente tem que tomar essa decisão, e essa decisão é individual. Ah, mas eu quero nascer de novo, mas eu quero que a minha esposa, meu filho, minha mãe nasça comigo de novo. O que tu pode fazer é tu tomar a tua decisão e orar para que eles recebam a presença de Deus, para que eles se arrependam e para que eles tomem essa mesma decisão que tu. Mas a decisão é individual. A decisão de morrer para o mundo, nascer para Cristo, e como o próprio Jesus diz, seguir Ele e carregar a sua própria cruz, é individual. E ele ainda continua na mesma frase, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas ninguém quer abrir a mão do mundo e fazer o Evangelho. Tanto que a gente está vendo as igrejas modernas, que eu não digo igreja, eu digo movimento evangélico cristão moderno, que é aquele movimento que não abre a mão do mundo e coloca o mundo dentro da igreja. Ele tenta se agradar com as duas coisas, quando na verdade ele deveria abrir mão, morrer para o mundo e ficar só com o Evangelho. E aí a gente vê igrejas transformadas em verdadeiro clube, altar virando palco, pastor que deveria estar pregando, aí vira palestrante motivacional, a Bíblia dá lugar para telão, e por aí vai. A pregação, o ensinamento da palavra dá lugar à dança, a show de banda, porque dizem que agrega mais fazer um show e encher a igreja do que ler passar a palavra e ensinar as pessoas a palavra para meia dúzia. Oi, bispo, boa noite. Boa noite, bispo, a paz, Deus abençoe todo mundo de Rio Pardo aí, os irmãos, obreiros. Boa noite, a paz de Cristo esteja sempre com vocês e com todos os ouvintes. Muito boa programação. Pregação. 36. Boa a pregação. Programação. Pois que proveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Aí Jesus ele faz essa pergunta: o que proveita o homem ganhar todo mundo e perder a alma? Tem muita gente querendo ganhar o mundo, principalmente os pregadores estrela de internet que estão aparecendo agora, querem ganhar o mundo, querem ficar rico, milionário, famoso, mas aí vão perder a alma, que é o de mais precioso, que o próprio Jesus disse que adianta ganhar o mundo. Mas ninguém pensa nisso, todo mundo pensa nas coisas que o mundo pode oferecer, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser famoso, e ninguém pensa assim, não, eu quero servir a Deus,
e que Deus me mantenha sempre humilde na sabedoria dele. Porquanto qualquer que entre... Não, é o 37. Ou quem daria o homem pelo resgate da sua alma? E aí ele faz duas perguntas. Primeiro ele diz... Deixa eu só ler o 36 de novo. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou quem daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem pelo resgate? Tipo, Jesus ele está perguntando, por acaso o homem acha que pode comprar a salvação? Que há preço, que algum dinheiro ou algum ouro possa pagar? Pois a salvação foi pago com muito sangue. Jesus ele pagou um preço muito caro pela nossa salvação. E não há dinheiro que compre o valor de uma alma. Até tem um louvor muito bonito que fala do valor de uma alma. Sim. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse aqui, ele está fazendo uma promessa. Um aviso e uma promessa. Ele começa com um aviso e depois uma promessa. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. Ele está revelando no que está se transformando essa geração. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho de Homem se envergonhará dele. Então aquela pessoa que se envergonha de dizer que está procurando Cristo, porque antigamente a gente conhecia o irmão que ia na igreja pela Bíblia que ele carregava para ir para o culto. Hoje em dia ninguém leva, todo mundo deixa na estante porque tem vergonha de sair com a Bíblia embaixo do braço e dizer que está indo na igreja, que está procurando Jesus. E Jesus ele diz que ele também vai se envergonhar. Da mesma forma que a pessoa tem vergonha de dizer que procura ele, que aceitou ele, ele também vai dizer. E aí vem a promessa. Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui ele fala da segunda vinda, da última vinda. Quando ele vai vir na glória sobre os céus com seus anjos e mandará os anjos buscar os salvos. E aquele que se envergonhou dele, não quis assumir, não quis entregar verdadeiramente para Cristo, ele vai se envergonhar e ele vai virar a cara. Ele vai dizer, esse não me quis. Preferiu o mundo, então que ele seja do mundo. Oi, profetisa, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Paz, profetiza, noite, Deus Pai do abençoe. Senhor Jesus. Seja da família, amém? Amém, glória a Deus. A gente tem que se orgulhar de dizer que está na presença de Deus. Eu vivo dizendo, principalmente nas pregações, não deixe de carregar com você a palavra de Deus. Não tenha vergonha. Deus carregou uma cruz, derramando sangue até o Calvário por você. Você só precisa carregar a palavra de Deus. Se você tem vergonha dessa palavra, como é que você quer a salvação? Como é que você quer a presença de Deus na sua vida? E como é que você quer a bênção de Deus? Se você tem vergonha dele. Tem vergonha de dizer, eu estou indo para a casa de Deus. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha, irmão. Bata no peito e diz, eu estou indo na casa de Deus. E se alguém olhar para ti, diz, vem comigo. Vamos lá buscar a bênção. E a salvação. E tem que ir feliz, cantando, louvando, o caminho todo. Porque Deus é alegria. Deus é amor. E quem está na presença de Deus tem que estar alegre, tem que estar cantando, tem que estar louvando. E não ir de cabeça abaixo com vergonha, cuidando dos cantos se alguém está olhando. É a coisa mais triste que pode ser. Se eu fico triste, eu imagino Jesus vendo as pessoas com vergonha, não carregando a Bíblia, se espiando para entrar numa igreja, para que ninguém olhe. E aí no capítulo 9, ele diz assim, diga-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Mas esses vai ser os que vão prevalecer até o final. Firme na fé,
firme sem negar Deus, gritando aos 4 cantos da terra: Deus é o meu Salvador, é o dono da minha alma e da minha vida, porque na mão dele eu já coloquei. Glória a Deus. Amém? Amém. Oh, glória, Senhor. E só para finalizar, eu vou ler capítulo 9, versículo 12. Você depois pode ler em casa todo, né? Que diz assim: e respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser avaliado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Aqui na palavra ele diz que Elias vinha primeiro, e depois o Filho do Homem viria para padecer e ser aviltado, castigado. E isso já se cumpriu. Só falta a segunda vinda. E tudo está se cumprindo para isso. Quem lê a Bíblia, quem acompanha as Escrituras, sabe o que eu estou falando. Ontem começou mais uma profecia. Então, se você ler a Bíblia, você vai entender. Eu não vou falar, mas você vai entender. Amém? Que essa palavra abençoe a sua vida. Que hoje seja dia de você tomar um posicionamento, você que ainda não tomou posicionamento com Deus. Que você quer uma mudança verdadeira na sua vida. Você que talvez tenha um vazio e que nada preenche, esse é o momento de você dizer para Jesus: entra, faz parte de mim, arranca esse vazio. Deus, ele quer entrar na tua vida, ele quer entrar na vida da tua família, mas depende de você aceitar, amém? Amém. Oi, Rosane, boa noite, tudo bom? Boa noite, Rosane, Deus abençoe. Então, reflita. Deus, ele está falando com você essa noite. Ele está dizendo: filho, eu estou de braços abertos para te receber. A decisão é sua. Amém? Vamos ouvir esse louvor, Valor de uma Alma. E depois a gente vai fazer a oração. Tudo inteiro É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Necessário sentirmos por ela imenso valor. selando, ensinando E orando, nas vezes e chorando, devemos buscar todas as almas Que Jesus comprou. irmão. Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, a gemendo. paz da nossa Sara, Deus abençoe toda a família grandemente. Oi, Amém? dona Sara. Boa noite aí pra vocês. Oferecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque Uma alma tem muito valor. irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela. Selando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou.
você lembra do vídeo do mestre amado. Não foi um pedido, mas ontem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados? Se ele De braços abertos, quis morrer. Eita glória! que não o valor de uma alma custou muito caro. É necessário Sentirmos por ela imenso amor. zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar Todas as almas que Jesus comprou. Mandar um abraço pro pessoal da FM 88 Web de São Paulo, que está sempre acompanhando a gente aí. Um grande abraço a todos na rádio. Amém. Glorioso Glória a Deus, Deus. eterno Pai, entra agora na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. Faz a diferença, Senhor, faz a mudança. Sim, Pai. E que ela sinta esse desejo de estar cada vez mais na Tua presença, Pai. A porta ainda Sim, está Deus, aberta, Jesus. Senhor, da Tua casa, para que elas vão Te procurar, para que elas vão aprender da Tua palavra, Senhor. Então venha trabalhar na vida delas, venha trabalhar no coração, Pai. Faz a mudança, faz a diferença, que elas possam sentir, Pai, o quão bom é estar contigo, Pai. Abençoa agora a casa delas, a família, Senhor. Entra com providência, eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe. Entra com providência nesse momento na vida de cada um. Faz a mudança, Senhor, para que haja salvação nessa noite. Sim, meu Pai. Esse é o momento de Te aceitar. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai, nós Te pedimos, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essas almas, Senhor, que estão perdidas, Senhor Oh, Jesus. Pai amado. E traga elas para a Tua casa, Senhor. Venha abençoar, meu Pai, a cada um que está nos assistindo. A cada um que vai assistir mais tarde. Oh, Abençoa cada um dos seus familiares. Abençoa, Senhor, os nossos familiares também, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos. E Te agradecemos porque temos a certeza que o Senhor já está com a Tua mão sobre cada nome um de deles, Jesus. meu Pai. Sobre nossas vidas. E que venha nos dar um Assim final de seja. semana abençoada, meu Deus. sua Em presença. nome do Senhor Jesus. Debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus. Jesus. E é nessa Graças a fé Deus. que a gente liga aqui na terra para que o Senhor ligue no céu, Pai. E visita Glória a cada Deus, pessoa Senhor que está nesse momento no hospital, Sim, acamada, Senhor. Lá nos asilos, glória a Pai. Deus. As Sim, crianças, meu Pai. Visita também as pessoas que estão no presídio, carentes, e que precisam de Nossa. arrependimento dos seus pecados. Pai. Que haja transformação. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aproveitando Jesus. para dar o recado, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso culto aqui na rua Laurindo Marquesan, número 53, Igreja Resgate de Almas para Jesus, Esteio, e é a nossa Santa Ceia. Você está convidado, você de Sapucaia, Esteio, Canoas, não deixe de vir participar e buscar a palavra, o aprendimento, para aprender da palavra do Senhor, do ensinamento do Senhor, amém? Amém. Segunda-feira, toda primeira segunda do mês, a gente tem o culto pela vida financeira às 19h30, também aqui na rua Laurindo Marquesan, Laurindo Marquesan, número 53, bairro Antena, Esteio. Para alguns, se botar no GPS, vai aparecer Três Marias. E terça-feira, 19h30, culto pela família, rua Laurindo Marquesan, número 53, bairro Antena. E essa terça-feira, encerramento de campanha pela família do manto consagrado. Não deixa de vir, venha buscar. Ah, pastor, mas eu não participei de toda a campanha. Não importa, venha nessa terça-feira, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar pela tua fé e pelo propósito de tu colocar de vir na terça-feira na igreja, amém? Estamos esperando vocês aqui. Domingo,
E segunda e terça, nosso bispo e a profetisa também vão estar aqui em Esteio. Então venha, estão todos convidados, amém? Um recado, missionária? É isso. Agora são... Deixa eu ver que hora é. 9h25. Vai São dar quase uma hora. 9 horas e 25 minutos. Às vezes tem pessoas que entram depois e mandam mensagem. Se a gente não responder, é porque já terminou a live, daí não tá ao vivo. Nós sempre não falemos o nome de vocês na hora, porque já terminou a live. Mas a gente sempre curte ou comenta alguma coisa. Mas sempre depois a gente dá uma olhada para curtir e responder. Claro, que às vezes é muita mensagem e aí a gente acaba... Tem outras coisas para fazer, às vezes tem as perguntas que a gente responde também. Mas a gente sempre curte ali. Pelo menos o curtir, a gente curte as mensagens. Se você entrar depois no vídeo salvo, já fica sabendo, tá? É que de repente pode achar que tá no ar ainda, né? E a gente não responde nem fala o nome de vocês na hora, porque já terminou. Sexta passada a gente recebeu várias mensagens pedindo oração e outras mensagens. E só que já estava a live terminada e estava salva no Face. Mas aí a gente, igual a gente pedir oração, a gente ora por todos. Não se preocupe que a gente ora, tá bom? Então, uma boa sexta, que Deus abençoe grandemente o final de semana. E domingo às 9 horas da manhã estou esperando vocês na rua Laurindo Marquesan, número 53, bairro Antena, Esteio, Igreja Resgate de Almas para Jesus. Um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Até sexta que vem. Amém.